Fala, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Gênesis 45, versículo 1. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Por favor, chegue mais perto de mim, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Agora, olha aqui para mim, por favor. Preste bastante atenção no que nós vamos falar. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: uma ferida, ela não é curada com o tempo. Uma ferida, ela não se cura sozinha. Se você se ferir e você não tratar da ferida, o tempo não vai curar ela. Pelo contrário, com o tempo, ela vai infeccionar. Aquela ferida, ela pode apodrecer. Então o tempo não cura. Você vê que passou tantos anos, mas tantos anos. José, quando foi vendido como escravo, ele era ainda um menino. E se passou tantos anos, mas José ainda estava com aquele grito preso dentro dele. Você sabe que conter é prender. Conter é segurar. Ele estava segurando aquilo dentro dele muitos anos. E a coisa chegou num ponto que ele não conseguia mais conter aquilo. Aquilo estava fazendo tanto mal para ele, que ele não conseguia mais prender o que ele estava sentindo. Ele não conseguia mais segurar aquilo com ele. Até que então ele decide colocar aquilo para fora. Ele decide colocar. A dor era tão intensa, a dor era tão grande, que ele deu um grito, ele chorou, mas chorou tão forte, mas
tão forte que todo o palácio ouviu. Até quem não era para ouvir, ouviu. Porque ele fez com que todos os que estavam ali saíssem. E ficassem só os irmãos ali. Que era para ninguém ver. Só que quem não viu, ouviu. Porque a dor era tão grande, a dor era tão intensa, que ele chorou tão alto, tão forte, que até quem não viu, ouviu. Porque ele soltou. Ele não mais prendeu aquilo dentro dele. Ele não mais conteve aquilo dentro dele. Se você não soltar, se você continuar prendendo esse sentimento dentro de você, ele só vai aumentar a sua dor. Ele só vai intensificar a sua dor. A maior dificuldade de uma pessoa é identificar e reconhecer um sentimento. Você vê que às vezes existem muitas pessoas que estão como José, exatamente na mesma condição de José. Elas estão contendo dentro dela um sentimento que está causando uma dor terrível, só que elas não sabem o que é. E às vezes é uma mágoa. Às vezes é uma mágoa que você está contendo dentro de você, que está te matando. Só que você não reconhece que é uma mágoa. Você não quer reconhecer. Porque reconhecer que tem mágoa é vergonhoso. Falar que tem uma mágoa contra alguém, mesmo que esse alguém tenha nos feito mal, para nós é vergonhoso. Então nós tentamos maquiar, nós tentamos dar a esse sentimento outro nome. Nós damos outro nome para esse sentimento. Mas jamais nós chamamos esse sentimento de mágoa. Nós não chamamos. Porque traz vergonha. Só que às vezes você está contendo, você está prendendo isso, e isso está te adoecendo. Você está ficando doente. Você está adoecendo. Essa mágoa está matando o seu casamento dia após dia. Essa mágoa está matando a sua família dia após dia. Essa mágoa está matando você dia após dia. Está te matando. Está te destruindo. Mas você está prendendo, você está segurando esse sentimento dentro de você. Enquanto você não soltar, enquanto você não der o grito como José, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso revelar isso. Eu preciso colocar isso para fora. Eu preciso falar isso com alguém. Eu preciso desabafar, eu preciso falar desse sentimento, eu preciso falar do que está dentro de mim. Eu não posso mais ficar contendo isso, chega, não dá mais. Eu preciso falar disso com alguém. Eu preciso colocar isso para fora. Eu preciso dizer, eu te perdoo. Eu perdoo você. Porque às vezes você não fez mal a ninguém. Você não prejudicou ninguém. De repente não foi você que ocasionou o problema. Foi alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que lhe magoou,
Às vezes os pais, o marido, um colega de trabalho, alguém da própria igreja, um parente, um amigo. Não foi você. A ofensa não partiu de você, mas partiu de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Só que você, embora você não precise pedir perdão para aquela pessoa, você precisa liberar perdão. O que José precisava fazer não era pedir perdão. Ele não vendeu ninguém como escravo. Ele não jogou ninguém dentro do poço. Ele não fez isso. Mas ele precisava fazer algo que durante todos aqueles anos ele não fez, que era liberar perdão. Ele não conseguia. Agora, muitas pessoas estão guardando esse sentimento. Na cabeça delas, elas dizem assim: eu perdoei, mas não perdoou. Está preso ainda dentro dela. E a prova disso são os sintomas. A prova disso é a indiferença com que você trata aquela pessoa. A prova disso é que quando você ouve falar daquela pessoa, ou quando você vê aquela pessoa, isso dói em você. Você muda. Quando você está diante da pessoa, ou quando você a vê ainda que numa foto, ou quando você ouve, porque alguém comentou a respeito daquela pessoa, você muda, você percebe. Alguma coisa muda em você na hora. Você olha e alguma coisa muda, você fica diferente. Tem uma reação. Algo muda em você. Por quê? Porque está preso. Você ainda não liberou. Você ainda não fez como José. Você não disse: olha, eu perdoo vocês. Eu perdoo. Soltar é você dizer: eu perdoo fulano. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo minha mãe. Eu perdoo fulano que fez isso comigo. Eu perdoo fulano que quebrou minha confiança. Eu perdoo fulano que fez tanto mal, falou tão mal de mim. Eu perdoo, eu estou perdoando, eu perdoo. Daqui a pouco nós vamos orar. E você vai ter a oportunidade de você fazer isso. De você dizer: eu perdoo. Eu perdoo a Maria. Eu perdoo o João. Eu perdoo o meu pai. Eu estou liberando perdão. Eu não aguento mais. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo fulano. Eu perdoo Beltrano. Eu perdoo ela. Eu perdoo ele. Você não ficar mais contente. E às vezes, o que nos faz conter é o orgulho. Porque a gente se acha superior a outra pessoa. Nós nos achamos superior a outra pessoa. Por isso que nós não perdoamos. Porque nós nos achamos melhores, mais justos, mais dignos. A Bíblia fala sobre um homem que ele tinha uma dívida, que essa dívida era impagável. Era impossível daquele servo pagar aquela dívida. Mas o Senhor, chamando ele, disse: olha, eu estou perdoando
toda a sua dívida. Você não deve mais nada. E aquele homem saiu da presença do seu Senhor zerado, sem dívida, sem nada. Só que aquele homem tinha um conservo que também lhe devia. Só que a dívida dele era uma dívida pequena, uma dívida insignificante. Mas aquele servo pegou o seu conservo e o lançou numa prisão. Quando o Senhor soube do que ele fez, chamou ele e disse: servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, e você não foi capaz de perdoar o seu conservo? E o lançou ele na prisão e falou assim: olha, você vai ficar aqui até você pagar o último centavo. Sabe o que isso significa? Esse Senhor que perdoa a dívida é Deus. Aquele servo sou eu e você. A nossa dívida era impagável. Mas Jesus foi para a cruz e lá na cruz ele pagou a nossa dívida. Aí quando alguém peca contra você, você diz assim: eu não vou perdoar. Mas ele perdoou toda a sua dívida. Mas você não quer perdoar. Por isso que ele fala que quem não perdoa não será perdoado. Se você não perdoar, você vai ser lançado no inferno e vai pagar até o último centavo, se você não liberar perdão. Então nós temos que pensar, refletir, quebrar o nosso orgulho, entender que a mágoa, ela nos prende a uma masmorra emocional, espiritual. Você está preso. Só que você tem uma chave. Essa chave está com você, está no seu bolso. É o perdão. É só você colocar a mão no teu bolso, você abrir a prisão, sair de lá. Só que muitos estão pegando a chave, estão jogando a chave fora e dizendo: eu não perdoo, eu vou assim até a morte. Cuidado com isso. A mágoa, ela destrói qualquer ambiente. Ela gera divisão. Ela destrói tudo. Ela destrói o ambiente familiar. Ela destrói o ambiente empresarial. Ela destrói a igreja. As coisas não andam. Porque há pessoas naquele ambiente que não conversam uma com as outras. Há pessoas naquele ambiente que se odeiam. Há pessoas naquele ambiente que são inimigas. Há pessoas naquele ambiente que não falam uma com as outras. Então aquele ambiente adoece. Não vai. As coisas ali ficam travadas. Passa anos e anos e a coisa não sai do lugar. Nada muda. Entra ano, sai ano e aquele lugar permanece do mesmo jeito. Morto, sem vida, pesado, sobrecarregado. E as pessoas podem olhar para aquele ambiente sem vida, insosso, sem sabor, fechar os olhos e fingir que está tudo bem. Está tudo bem. Um ambiente que não floresce, que não dá fruto, não tem alegria, não desenvolve, está sempre amarradinho. E a pessoa pode olhar para aquilo ali e ignorar e achar besteira. E vai entrar anos, vai sair ano, vai passar 15 anos, 20 anos,
A mesma coisinha. Isso acontece na igreja. Na igreja. Igreja. Família. Trabalho. Então, pare de ficar contendo. Pare de ficar segurando dentro de você. A Bíblia, quando fala da ausência de perdão, quando fala de mágoa, de ódio, ela compara aquele que odeia com um homicida. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não mato ninguém. Mas você odeia. E se você tem um ódio contra alguém, você é um assassino. Você pode não ter tirado a vida da pessoa, mas você matou ela na tua vida. Tem gente que fala assim, fulano morreu para mim. Meu pai morreu para mim. Minha mãe está morta. Meu irmão está enterrado para mim. Está morto. Não quero saber dele. Meu irmão morreu. Você matou ele. Você é um assassino. Você matou. Matou da tua vida. 1 João, no capítulo 3, no versículo 14, ele fala assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quando é que eu sei que eu passei da morte para a vida? Quando eu amo o meu irmão. Quando eu amo. Quem não ama a seu irmão, permanece aonde? Aonde? Permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é o quê? Homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Ou seja, se você odeia, você é homicida. E se você é homicida, você não tem a vida eterna. Se você morrer agora, você pode estar dentro da igreja há 30 anos, ser um frequentador há mais de 30 anos. Se você morre agora com ódio, você não tem a vida eterna. Você perde a tua salvação. É homicida. Aí diz mais: e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. A Bíblia também, quando se refere ao diabo, em João 8,44, diz que ele foi homicida desde o princípio. E nele não se achou a verdade. O diabo foi homicida desde o princípio. Sabe por quê? Porque de dentro dele nunca saiu o sentimento de se vingar de Deus. Sabe por que não tem perdão para o diabo? Porque o diabo é cheio de vingança. Ele é cheio de vingança. O diabo quer se vingar de Deus. Ele odeia, ele tem um ódio mortal de Deus. Ele tem um ódio de Deus mortal. E é por isso que ele atinge o ser humano. Porque é uma forma dele mexer com quem? Com Deus. Você quer mexer com o pai? Toque nos filhos.
Você quer mexer com o pai? Toque nos seus filhos. Por isso que o diabo toca. Por isso que ele quer te levar para o inferno com ele. Porque o inferno não foi criado para você, para mim. O inferno foi criado para ele. Só que todas as vezes que ele consegue arrastar alguém para lá, ele fere o coração de Deus. Porque o que ele quer é vingar-se. O que ele quer é vingança. O que ele quer é mostrar, tá vendo aqui, ó. Eu consegui. Então, se livre desse sentimento. Pare de ficar o quê? Contendo. E se você não tem força para perdoar, não desista. Peça ao Espírito Santo. Porque essa força, ela não é humana, ela não é nossa. Você jamais vai conseguir perdoar sozinho, sem a ação do Espírito Santo no seu coração. Agora, o que não pode é você disfarçar. Pare de ficar disfarçando. Não importa quem você seja. Não importa. Pode ser um pastor, pode ser quem for. Não adianta a pessoa ficar disfarçando o sentimento, maquiando, não adianta. Se você tem e você não consegue soltar, liberar perdão, você está contendo, você não está conseguindo, ore ao Espírito Santo, mas não desista. Fala o Espírito Santo, olha, eu não consigo. Está dentro de mim, eu não consigo, não dá. Fulano me fez muito mal, ele me traiu, ele me agrediu, ele me machucou, ele me maltratou, não dá. Espírito Santo, não dá, não consigo. Se o Senhor não descer, se o Senhor não agir no meu coração, eu não vou conseguir sozinho. Eu não vou conseguir. Eu não quero ficar disfarçando esse sentimento, colocando flores no túmulo, não quero. Eu quero me livrar desse sentimento. Eu quero sair da morte para a vida. Quem compreendeu? Você quer sair da morte para a vida? Quem quer? A única maneira é o perdão.